Alberto da Costa e Silva, nosso secretário-geral, Antônio Torres, Antônio Carlos Sequim, Antônio Cícero, que tomou posse outro dia, está conosco, Geraldinho Carneiro, Alberto Venâncio Filho, Zuenir Ventura, Cícero Sandrone e a sua esposa Laura. Todos os presentes, nós queremos saudar nessa noite aqui a presença de Vilma Guimarães, que nos honra muito. Eu estou vendo lá no fundo Ricardo Alvinho, ex-presidente da Academia Carioca de Letras. Os escritores aqui presentes, eu gostaria de mencionar cada um, mas sejam mencionados. E o nosso querido, aqui tem Geraldo e o nosso querido Merval Pereira. E o Geraldo Holanda Cavalcante. Espero que não tenha esquecido ninguém, porque todos estão presentes aqui. Como? Ah, está o Maura, o velho companheiro de Espanha. Espanha no coração. E prezados presentes, e de uma maneira especial aqui, o acadêmico João Almino, que é o nosso conferencista nessa noite. Ele nasceu em Mossoró, Rio Grande do Norte. Escritor e diplomata. Não menciona a sua idade, não, porque não tem mais idade. Doutorou-se em Paris, orientado pelo filósofo Claude Lefort. Ministrou aulas na UNAM, Universidade do México, na Universidade de Brasília, no Instituto Rio Branco, em Berkeley, em Stanford e na Universidade de Chicago. É autor de Quinteto de Brasília, composto pelos romances Ideias para Onde Passar o Fim do Mundo, ganhador do prêmio do Instituto Nacional do Livro e do prêmio Candango de Literatura. Samba Enredo, As 5 Estações do Amor, prêmio Casa das Américas em 2003. Livro das Emoções, 2008, finalista do 7º Prêmio Portugal Telecom de Literatura em 2009, finalista do 6º Prêmio Passo Fundo Zafra e Bourbon de Literatura 2009. E Cidade Livre, pela editora Record, 2010, Prêmio Passo Fundo Zafra e Bourbon de Literatura 2011, de melhor romance publicado no Brasil, entre 2009 e 2011. Finalista do Jabuti, do Prêmio Portugal Telecom de Literatura em 2011, e ainda autor de Enigmas da Primavera, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016, Prêmio Jabuti, segundo colocado pela edição em inglês. Alguns desses romances foram publicados na Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México e em outros países. E eu quero mencionar o que não está aqui, um ensaio que é notável a respeito da utopia, que é um estudo do nosso conferencista a respeito de Tomás Moros. É uma grande honra apresentá-lo hoje para falar a respeito de Guimarães Rosa, do sertão às fronteiras. Passo a palavra ao acadêmico João Almino. Bom, em primeiro lugar, meu agradecimento ao acadêmico Carlos Nejar pelo convite, pelas palavras simpáticas de apresentação. Senhores acadêmicos, ia dizer senhoras acadêmicas, mas eu acho que não há no dia de hoje.
senhoras e senhores. Respondendo a perguntas de uma prima para trabalho escolar, João Guimarães Rosa revelou que, desde menino, brincava de imaginar intermináveis histórias, verdadeiros romances. Quando comecei a estudar geografia, matéria de que sempre gostei, diz, colocava as personagens e cenas nas mais variadas cidades e países. Um faroleiro na Grécia, que namorava uma moça no Japão, fugiam para a Noruega, depois iam passear pelo México. Com 21 e 22 anos, publicou contos cujas histórias se passavam no estrangeiro. O primeiro foi selecionado em concurso da revista O Cruzeiro, que o publicou em 1929, O Mistério de Highmore Hall, história que se passa na Escócia. Em 1930, na mesma revista, um conto com o título em grego significando Tempo e Destino, sobre o tema do jogo de xadrez, tinha como cenário o sul da Alemanha. Diz uma das filhas de Guimarães Rosa, a escritora aqui presente, Vilma Guimarães Rosa, que o que ambientava esses primeiros contos era um cosmopolitismo de atitude que refletia provavelmente a vontade de transportar-se a outras terras, apenas conhecidas em tantas e tantas leituras no sossego mineiro. O espaço decisivo da obra do autor, O Sertão, vai entrar em sua literatura depois que ele sai de Minas. É a partir da saudade que aquele sertão se completa literariamente. Sagarana, do radical germânico saga e sufixo tupi rana, que significa maneira de, livro marco, escrito na linguagem que notabilizou o escritor e publicado em abril de 1946, depois de quase 10 anos de reescrita, é, diz Vilma citando o pai, o predomínio do que não está presente. O acadêmico Alberto da Costa e Silva, por sua vez, afirma que na extraordinária geografia de Rosa, que mistura cerrados e savanas brasileiras com paisagens imaginadas, o sertão passa a ser um quase invento de Guimarães Rosa, real como a Polinésia, que só existe nos quadros de Gauguin. É o próprio Guimarães Rosa quem diz, em carta a João Condé, sobre o processo de escrita de Sagarana, que depois de pensar sobre sua concepção do mundo e experimentar o estilo com ideal de precisão micromilimétrica e de horror ao lugar comum, tinha de escolher onde localizar as histórias. Podia ser, entre outros lugares, na China, no arquipélago de Neo-Baratária, alusão à ilha imaginária que Sancho Panza governou. Podia ser o espaço astral, ou mesmo, cito agora literalmente, o pedaço de Minas Gerais que era mais meu. E foi o que preferi, porque tinha muitas saudades de lá. Assim como Oswald de Andrade disse que se alguma coisa trouxe das viagens à Europa dentre duas guerras foi o Brasil mesmo, Guimarães Rosa redescobriu muito do sertão longe dele. A distância da terra propiciada pela diplomacia deu sua contribuição para essa redescoberta, em parte por oferecer os contrastes através dos quais a memória podia se reacender. O sertão inventado por Rosa não é produto do intelecto e do artifício, mas sim do afeto que se origina na vivência direta. Embora não seja o sertão realista, toma este como ponto de partida.
Se houvesse dúvida quanto a isso, bastaria ouvir de seus amigos casos que contava de andanças sertanejas, era um grande coser, e, sobretudo, ler os relatos de Vicente de Guimarães em Joãozito, Infância de Guimarães Rosa. Este seu tio faz referência a tipos, sobretudo populares, e a episódios conhecidos por Rosa na infância, transpostos para seus muitos contos e para seu único romance, uma das obras-primas da literatura universal do século XX, Grande Sertão, Veredas. Veredas aqui no sentido não de caminhos ou vias, mas de regato ou riozinho, significado regional empregado nos Campos Gerais. O que veio da memória e da imaginação foi complementado por respostas de cartas a amigos e familiares, além de anotações de viagens, várias delas feitas nos moldes dos relatos dos viajantes cientistas estrangeiros do século XIX, como Vide, Neuwied, Saint-Hilaire, Spix-Marcius e Emmanuel Paul. Há certos estrangeirismos na descrição da paisagem, a crer no próprio Rosa. Dizem que eu fiz uma paisagem, um crepúsculo mineiro, e não é nada de crepúsculo mineiro. É um crepúsculo que eu vi na Holanda, misturei com umas coisas que eu vi em Hamburgo, com coisas de Minas. As pessoas dizem que eu estou fazendo uma cena do interior de Minas. E eu estou fazendo um omelete ecumênico. Do estrangeiro vieram, inclusive, alguns personagens. No conto Orientação, de Tutameia, Terceiras Histórias, a sertaneja que se casa com o chinês Yao Tsin Lao, naturalizado como Yao Tsin Joaquim e conhecido como Kim, assimila a cultura e até mesmo características físicas orientais e chinesas. A crônica Cipango, de Ave Palavra, uma história de imigrantes japoneses, recolhe nos diálogos o sotaque desses imigrantes. O personagem principal do conto O Cavalo que Bebia Cerveja, de Primeiras Histórias, de 1962, é um imigrante italiano. Em Grande Sertão Veredas estão retratados o alemão Vupes e o turco Seu Assis Wababa. Este é pai de Rosa Warda, 2 vezes Rosa, já que o Warda é rosa em árabe. Foi a primeira namorada do narrador da história, Riobaldo, que na parte sobre ela vem a dizer: toda a vida gostei demais de estrangeiro. Do estrangeiro também veio aquele que pode ser considerado o tema principal de Grande Sertão Veredas, um Fausto sertanejo, na definição do próprio Rosa. Em seu diário há, por sinal, anotação sobre uma encenação do Fausto em Hamburgo, em 1940. No plano da linguagem, Guimarães Rosa, coerentemente, não se limita a uma reprodução realista do linguajar popular do sertão de Minas. Sua pesquisa e experimentação linguísticas, frequentemente comparadas às de James Joyce, na achura entre signo e transparência, no dizer do acadêmico Marco Lucchesi, o levam a elaborar uma linguagem que não se reduz a de nenhuma região em particular, a não ser aquele sertão do tamanho do mundo, para utilizar a conhecida expressão do personagem narrador de seu romance.
Essa linguagem está adaptada ao que Antônio Cândido chamou de universalidade da região, que percorre rios de caudalosa imaginação na contracorrente do regionalismo e do nacionalismo. Poliglota e estudioso de dicionários, Rosa adaptava para sua ficção termos do inglês, do alemão, do latim, do tupi, do romani e de outras tantas línguas ou dialetos. Até regionalismo hamburguês, o tradutor alemão Kurt Meyer-Clason identificou em Grande Sertão Veredas. Disse Rosa na citada entrevista à sua prima: eu acho que estudar o espírito e o mecanismo das outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional. Em relação a este, não são menos intensas e profundas as pesquisas. Chamemos de rosiana essa linguagem na qual a pesquisa vocabular, a inventividade linguística e a musicalidade são evidentes. Numa carta de 11 de maio de 1947 a seu tio Vicente Guimarães, que pode ser lida como manifesto estético, Guimarães Rosa esclarece, por outro lado, e para evitar qualquer mal-entendido, que nunca retornaremos ao verbalismo inflacionado e oco de Coelho Neto, autor que, anos mais tarde, o destino recomendou que citasse no discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, por ser um de seus antecessores na cadeira número 2. Foi, contudo, econômico, ao pensar dele, um curto mote elogioso a Minas e ao caracterizá-lo apenas como amoroso pastor da turba-multa das palavras. A unanimidade atual da crítica brasileira e estrangeira, bem como o êxito de público no Brasil, ampliado pelas adaptações da obra para televisão e cinema, não se sustentam apenas no sertão ampliado e na linguagem inventiva do autor. O sertão em Guimarães Rosa é menos realidade geográfica que realidade mítica, ao estabelecer os parâmetros para as descrições da fauna e da flora, a criação de personagens marcantes e para a dimensão espiritualista, introspectiva. Diz Reobaldo, o sertão é dentro da gente. Isto explica que alguns de nossos melhores críticos da obra de Guimarães Rosa tenham se dedicado, em grande parte, à interpretação do mito em sua obra, como fez, por exemplo, Valnício Nogueira Galvão em Formas do Falso e Mitológica Rosiana. Vamos seguir pelo sertão para as fronteiras e além delas. As cidades estrangeiras por onde Guimarães Rosa passou entraram pouco em sua literatura. Aparecem em algumas matérias, geralmente saídas na imprensa, anotações sobre zoológicos, poemas, fragmentos de diários, crônicas, pequenas ficções, quase todas recolhidas em Ave Palavra, livro póstumo de linguagem muito pouco rosiana naquele sentido já mencionado. Algumas dessas crônicas ou contos se referem ao período em que Guimarães Rosa esteve como cônsul adjunto em Hamburgo, para onde seguiu em primeira remoção em 1938 e onde viria a conhecer Araci Moebius de Carvalho, funcionária do consulado que se tornou sua segunda mulher. Uma das crônicas, Homem Intentada Viagem, de O Globo, em 18 de fevereiro de 1961, relata a história de um brasileiro que, de maneira recorrente, vinha aos consulados
para obter repatriação e, portanto, mais uma travessia do oceano. Ao se transformar em ficção, a personagem se aproxima do pai de A Terceira Margem do Rio, como já observaram Felipe Fortuna e Eneida Maria de Souza. Esta chama a atenção para uma característica inerente aos dois personagens. Na linguagem do conto, a necessidade de partir e longínquir, se exportar, exairar-se, sem escopo à lontania, às penúltimas plagas. Note-se que esse conto de primeiras histórias foi publicado apenas um ano após a crônica. Outra crônica, com o título de A Senhora dos Segredos, tem a ver com horóscopos, tema do interesse de Rosa. Conta a história de uma horoscopista que, como a cartomante do conto de Machado de Assis, erra redondamente em sua previsão. Assim começa. Não sei se creio em Quiro ou cartomantes. Em astrólogos, sim, quase acredito. Pelo menos 2 vezes tive fé em Frau Hilst, dada e gabada então como horoscopista de Hitler. Foi em Volksdorf, perto de Hamburgo. A primeira visita a ela foi em grupo em meados de 1938, da qual participou também Araci. A segunda, diz Guimarães Rosa, se deu em meados de junho de 1939 e, portanto, depois de quase um ano, quando o Dr. Goebbels andava visitando Danzig e eu tinha para Frau Hilst uma pergunta pronta. Haverá guerra? A resposta da horoscopista foi categórica. Ne, de modo nenhum, sossegado esteja. Foi enfática, dissuadiu de especular naquilo, pois guerra não iria haver. Passam junho, julho, agosto. Frau Hilst ligou de Volksdorf, aflita. Se lhe seria consentido emigrar para o Brasil. Se podia viver-me. Combinar o quê? Pronto receber os papéis, partir. E a crônica termina. Não era mais possível. Nada deixavam os astros. 12 dias depois, começava a guerra. Considerando o que se sabe hoje sobre o empenho que tiveram Araci e ele próprio em salvar judeus que fugiam do nazismo para se abrigar no Brasil, são de particular interesse 2 outras dessas crônicas. Na crônica A Velha, Dame Verônica é viúva de um judeu. Angélica, a filha ali presente, por ser teuto-hebreia, uma mestiça do 1º grau, corre sério perigo. Dame Verônica confessa ao cônsul num português perfeito, língua que a filha não compreendia. Minha filha não é filha de meu marido. Nem ela, nem ele jamais souberam. Foi em vosso país. O pai de minha filha não era de sangue judeu. Mas de todas as histórias narradas por Rosa relativas a seu período de Hamburgo, a mais complexa e a que melhor se aproxima de uma das características da prosa rosiana, plena de enredos e subenredos, é a que tem por título O Mau Humor de Wotan. Wotan é um deus da mitologia germânica associado às tempestades, paixões e à guerra. Neste caso, a crônica se aproxima de um conto em primeira pessoa, cujo narrador vive o cotidiano em Hamburgo, numa época em que o nazismo penetrava em todos os poros da sociedade alemã. Dialoga e até mesmo constrói amizade com aqueles de quem discorda. Toda a crônica está pontuada pelos desastres da guerra.
E uma das maneiras de entender sua estrutura é observá-la pela ótica dos afetos e da apresentação de uma face humana do horror. Se não, vejamos. A história começa com o quase namoro entre o narrador e a bela Marian Madsen. Ela, nas palavras dele, hesitava em ceder primaverasmente às gratidões do amor. Quer casar-se. E é o que faz dali a mais de um ano, 15 dias talvez antes do ataque à Polônia. Os recém-casados vão em lua de mel a Bruxelas durante a destruição de Varsóvia. Diz o narrador, Marian passou a ser Frau Häubl, mulher de Hans Helmut, do modo, por falho namoro e pela forte camaradagem seguinte, vinha conhecer um meu amigo. Ou seja, desenvolve uma amizade também com o marido de Marian, que, embora esposando às vezes ideias pacifistas, tem simpatias nazistas e quer ser recrutado pelo exército de Hitler. Lá para as tantas, pergunta, inconformado, o narrador, por que teve Marian de vir a conhecer Anneliese? Anneliese era mulher de um tal capitão K. Por causa da amizade entre as mulheres, os dois maridos se tornam também amigos. Ambos são recrutados e servem ao exército alemão na França. Retornam, diz o narrador no adiantado da história, enquanto nós outros, chorávamos ainda a França. Hans Helmut volta encantado com a França e seus requintes. Uma noite, o pai de Anneliese, o Dr. Schwartz, demonstra irritação com os relatos de Hans Helmut sobre a guerra, na qual ficou sempre na retaguarda. É certamente por sua influência que Hans Helmut é recrutado para lutar na linha de frente desta vez, sob a chefia do capitão K. Ao longo da crônica, que se encerra com a morte de Hans Helmut, o narrador acompanha a aflição vivida por Marian Madsen em razão dos riscos enfrentados pelo marido. Além de peças literárias como estas, produzidas a partir de suas experiências de diplomata, Guimarães Rosa escreveu notas, memorandos, ofícios e cartas na sua própria função diplomática. Quem melhor estudou o assunto foi a embaixadora Heloísa Vilhena de Araújo, num de seus 5 livros dedicados ao autor e que tem por título Guimarães Rosa, Diplomata. Antes de ir a alguns desses textos, gostaria de me referir à maneira como Guimarães Rosa via a diplomacia. Logo no início, quando havia sido designado para trabalhar no cerimonial, afirma em carta enviada a seu pai, Sr. Flor Duardo, por sinal, um nome bastante rosiano, datada de 21 de agosto de 1934, no Rio de Janeiro. A princípio, a carreira é difícil. Estou trabalhando em uma seção de muita responsabilidade e os vencimentos são pequenos. Tenho esperança de fazer carreira breve, no sentido aqui de rápida. E para isso empregarei todos os meus esforços, pois penso que descobri a minha verdadeira vocação. Numa de suas poucas entrevistas, concedida ao crítico alemão Günter Lorentz em Gênova, em janeiro de 1965, quando então já trabalhava no Serviço de Demarcação de Fronteiras do Itamaraty, cuja chefia assumira em 62, ali ficando até sua morte em 67,
Guimarães Rosa disse, referindo-se à diplomacia e à concessão de vistos aos judeus: um diplomata é um sonhador, e por isso pude exercer bem essa profissão. O diplomata acredita que pode remediar o que os políticos arruinaram. Por isso agi daquela forma e não de outra. E também por isso mesmo gosto muito de ser diplomata. Na mesma entrevista afirma: eu jamais poderia ser político com toda essa constante charlatanice da realidade. Talvez eu seja um político, mas desses que só jogam xadrez quando podem fazê-lo a favor do homem. Ao contrário dos legítimos políticos, acredito no homem e lhe desejo um futuro. Sou escritor e penso em eternidades. O político pensa apenas em minutos. Pensar em eternidade seria ponto de convergência entre o escritor e o diplomata. Em Ave Palavra, inclui-se um texto intitulado O Lago do Itamaraty, no qual lemos o seguinte: no dia a dia, sem aparato, o Lago do Itamaraty rende quadro certo e apropriado à casa diplomática. Porque de sua face, como aos lagos é eternamente comum, vem indeteriorável placidez, que é reprovação a todo movimento desmesurado ou supérfluo. A diplomacia e a literatura em Guimarães Rosa também têm em comum pensar o mundo e a nação, porém com linguagens muito distintas uma da outra, apesar dos pontos de contato. Entre estes, Heloísa Vilhena de Araújo nota, por exemplo, que as histórias de Sagarana, em especial as do conto O Burrinho Pedrez, podem estar ecoadas na descrição que Guimarães Rosa, em ofício de 10 de maio de 1949, quando lotado na embaixada em Paris, faz de um grupo de lavradores franceses do Centre d'Essai d'Alesme que deseja emigrar para o Brasil. Há um jeito sábio e amoroso, escreve Guimarães Rosa, de pagar com um carinho o cavalo de charrua ou o boi de carreta, ou escolher nomes afetivos para os animais domésticos. Embora em correspondência particular eivada de humor, é possível mencionar como curiosidade e mais uma demonstração do gosto de Guimarães Rosa pela pesquisa vocabular, a carta toda escrita com palavras que começam com a letra C, que, como cônsul adjunto em Hamburgo, escreve ao cônsul caro colega Cabral, lotado em Frankfurt. Mas, no geral, as linguagens do ficcionista e do burocrata são distintas. E para que cada uma mantenha a excelência, não poderia ser diferente. Na linguagem diplomática tão bem empregada por Guimarães Rosa, este não busca, porque seria inapropriado, inovação linguística ou vocabular, não investe em musicalidade, onomatopeias ou aliterações. O que é adequado ao conto ou ao romance não o é à burocracia. Num memorando de 26 de janeiro de 1945 ao chefe do Departamento de Administração sobre correção linguística, o próprio Guimarães Rosa é claro sobre este ponto ao dizer que, no gênero epistolar, principalmente em cartas oficiais, a simplicidade é sempre aconselhável. O que ambas as linguagens empregadas por Guimarães Rosa têm em comum é o esmero, a precisão, a atenção ao detalhe e o rigor, fruto de apuro, dedicação e grande capacidade de trabalho. Nada em seus textos está ali por acaso.
Esta observação vale para a sua ficção nas suas múltiplas facetas. Um exemplo bastante ilustrador disso é que a escritora e acadêmica Ana Maria Machado escreveu todo um magistral livro em torno dos nomes dos personagens na ficção de Guimarães Rosa. Mas aplica-se também aos relatórios políticos que o diplomata fez em 1940 sobre Portugal e Espanha para a Embaixada do Brasil em Berlim e que mereceram elogio do então embaixador do Brasil naquela cidade, Ciro de Freitas Vale. São peças de um afiado analista político da situação desses dois países e de suas tendências no panorama que se desenhava na Europa, opondo o eixo aos aliados. Merece destaque entre os textos burocráticos a nota número 92, de 25 de março de 1966, sobre questões de limites com o Paraguai na região do Salto de Sete Quedas. Foi redigida por Guimarães Rosa à frente do Serviço de Demarcação de Fronteiras. O assunto exigiu intenso trabalho seu. Já cerca de 2 anos antes, em 13 de maio de 1964, em carta a seu tradutor italiano Eduardo Bizzardi, dizia: temos assuntos graves, como, por exemplo, o que você deve ter visto dele menção frequente nos jornais, o do Salto Grande das Sete Quedas. Em 21 de outubro de 66, portanto, 7 meses depois de enviada a nota, em nova carta ao tradutor italiano, diz: de meados de 65 para cá, houve tanta coisa sobre mim, tanta carga. Você deve ter acompanhado nos jornais o palpitante caso de divergência com o Paraguai, o assunto Sete Quedas. Imagine, pois, o que sucedeu de junho do ano passado até julho deste. Foi uma absurda e terrível época de trabalho sem parar, de discussões, de reuniões, de responsabilidades. Várias vezes tive de trabalhar aqui no Itamaraty até 5 horas da manhã e comparecer no outro dia já às 9 para reuniões que duravam o dia inteiro. E com o visceral medo de errar, a necessidade compulsiva de cuidar de todos os detalhes, a lentidão meticulosa do mineiro da roça. Assim, fiquei fora e longe de tudo mais. Nem me lembrava que eu era Guimarães Rosa. Não respondi às cartas das editoras estrangeiras, perdi dinheiro, sacrifiquei interessantes oportunidades. A nota 92 é um longo documento de 156 parágrafos, baseado em pesquisa apurada sobre negociações prévias, atas de reuniões e tratados subscritos pelas partes. Lembra os trabalhos históricos geográficos realizados pelo Barão do Rio Branco como negociador principal das fronteiras do Brasil. Vários autores têm assinalado com propriedade que a nota, que veio a ser assinada pelo então embaixador do Brasil em Assunção, abria o terreno para as futuras negociações em torno do aproveitamento dos recursos energéticos por ambos os países. A íntegra da nota está anexada ao livro que eu citei, de Luísa Vilhena de Araújo, que coletou também uma série de outros documentos, tais como a nota enviada por Guimarães Rosa como chefe da secretaria do Instituto Rio Branco ao diretor daquele instituto, em 1952, para o programa do concurso de provas na parte referente à cultura geral. Num belo texto intitulado Guimarães Rosa, examinador de cultura, o embaixador Rubens Recupero relata o encontro com Guimarães Rosa como examinador justamente da prova de cultura geral, a última do exame do Instituto Rio Branco, a que se submeteu em 1958. Conhecedor agora daquele texto de 1952, conclui que Rosa aplicou suas sugestões de então ao concurso de 58, ao substituir perguntas de almanaque que predominavam nesse tipo de prova por uma longa dissertação a propósito de 2 fragmentos de textos que permitissem aos candidatos demonstrar a variedade de seus conhecimentos, a capacidade associativa entre as ideias e a coordenação das informações de que dispunham. A embaixadora
Vilhena de Araújo inclui também entre os anexos a seu livro um bem elaborado memorando de Guimarães Rosa como chefe da divisão do orçamento, função que assumiu em 1953. O memorando trata de tabelas de gratificação de representação. O que fica clara, através da leitura desses textos, é a dedicação de Guimarães Rosa ao seu trabalho diplomático. Diz Valnício Nogueira Galvão, os testemunhos convergem para delinear o perfil de um funcionário consciencioso e trabalhador. Afirma Vilma Guimarães Rosa, aqui presente sobre seu pai, que sempre se dedicou ao trabalho com o mesmo ardor com que se entregava à literatura. Talvez alguns julguem exagero, considerando que o serviço de demarcação de fronteiras, décadas depois da finalização das grandes negociações empreendidas pelo Barão do Rio Branco e com suas bem organizadas comissões demarcadoras, não seria das áreas de mais intenso trabalho do Itamaraty. A leitura da correspondência de Guimarães Rosa em distintas épocas de seus 33 anos de carreira no Itamaraty revela, porém, que, se sua visão de si próprio for exata, dedicava com seriedade longas horas de seus dias ao trabalho na casa. Depois da volta de Bogotá, por exemplo, de onde chegara em 44, e para onde, como segundo secretário, havia sido designado em 42, envia carta a seu pai, datada do Rio de Janeiro, em novembro de 45. Trabalho muito, isto sim. Aliás, desde que cheguei, não tenho podido descansar um só dia. O Ministério tem atualmente muito poucos funcionários, do que resulta estarem todos sempre sobrecarregados de serviço. Em 46, ele é nomeado pela primeira vez chefe de gabinete do chanceler João Neves da Fontoura, de quem se torna amigo. Voltará a ocupar o mesmo cargo, também com o chanceler João Neves da Fontoura, em 1951. Queixa-se em carta ao pai, enviada do Rio de Janeiro em março de 46. Vou bem, mas num regime duríssimo de trabalho. Nunca o batente foi tão forte em horas de duração e na intensidade do serviço. Da manhã à noite recebo dezenas de pessoas, trato de dezenas de casos, resolvo dezenas de assuntos, distribuo tarefas, tomo providências, informo papéis, dito cartas e ofícios, atendo ao ministro, atendo a políticos, diplomatas, pessoal da casa, redijo memorandos e já sou capaz de falar em 3 telefones a um só tempo. Só lá pelas 9 da noite é que paro. Na mesma carta, anuncia: o Sagarana deve sair lá para o fim do mês. Cerca de 3 meses depois, em carta a um colega diplomata, Guimarães Rosa volta a descrever seu intenso trabalho. Mais telefonemas, mais audiências, mais telegramas, mais incumbências. E referindo-se ao mais conhecido conto de Sagarana. No meio da barulheira, o Guimarães Rosa vai fazendo um pouco como o burrinho pedrez da história. Em carta a seu pai, em 1947, diz que passou uma temporada dura de trabalho com a realização dos exames vestibulares para o Instituto Rio Branco. Durante a semana passada, por exemplo, trabalhei cada dia das 8 da manhã até 1 e 2 horas da madrugada, com pequena interrupção para o almoço e jantar. Além da parte administrativa, funcionei como examinador nas bancas para português, francês e geografia, com tarefas penosas, inclusive a revisão de 100 e tantas provas escritas para cada matéria. Foi forte, mas passou. E era interessantíssimo. Noutra carta, esta dirigida à sua mãe, Dona Chiquitinha, e a seu pai, em outubro de 58, relata período em que assumiu a chefia do então Departamento Político. Durante a ausência do ministro de Estado, passei 18 dias de trabalho tremendo na chefia do Departamento Político, comparecendo de 9 da manhã às 9 da noite, sem pausas,
e ainda trazendo serviço para casa. Isso sem contar a responsabilidade aumentada enormemente e a porção de coisas e assuntos em que tinha de me desdobrar, sempre sob tensão e urgência. Variedade danada. Inclusive tive de presidir reuniões e almoços, fazer discursos, mas foi mesmo um tempo duro. Num dia daquele mesmo ano de 1958, recebe um telefonema do presidente da República, que ele conhecia de velhos tempos, quando ambos médicos haviam sido oficiais médicos da Força Pública de Minas Gerais durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Capitão Rosa, continência, comandante Juscelino, apresentando arma. Parabéns, embaixador Rosa. Embaixador? Juscelino Kubitschek acabara de assinar o decreto promovendo a ministro de primeira classe. Ainda em 58, perdeu sua primeira eleição para a Academia Brasileira de Letras. 4 anos depois da bem-sucedida eleição de 1963, Otto Lara Rezende fez uma nota no Jornal do Brasil sobre o boato de que ele finalmente tomaria posse na academia. Notícia que repetiu em programa que fazia na TV Globo. Ele ouviu e telefonou-me para casa. Pediu-me que me referisse a ele como embaixador, diz Lara Rezende. O pedido era, sobretudo, para impressionar sua neta, segundo alegou. Guimarães Rosa teria, então, de preparar seu discurso de posse. A última coisa importante que faria na vida, segundo anunciou a seu amigo Alberto da Costa e Silva, e que viria a ser seu último escrito. Neste caso, texto do embaixador, prosador e poeta. Não falei ainda dessa outra linguagem de Guimarães Rosa, a da poesia, e com isso encerro por onde eu poderia ter iniciado. Não por acaso, o êxito de Guimarães Rosa na escrita começou com o livro de poemas Magma, vencedor de concurso da Academia Brasileira de Letras. Não que devamos considerar por isso que sua poesia esteja no mesmo nível que sua obra de ficção. Tanto não é assim que ele nunca quis publicar esse livro, que somente teve edição póstuma. Mas o desejo de escrever poesia estava lá no início e não surpreende que sua ficção de linguagem rosiana esteja toda ela impregnada de poesia. O discurso de posse na academia é de um poeta prosador e é quase todo sobre um diplomata, seu ex-chefe no Itamaraty, a quem sucede na cadeira. Guimarães Rosa é ali fiel à sua linguagem rosiana ao falar do acadêmico e ex-chanceler João Neves da Fontoura. Erguia-se e erguia-nos por comoção e impacto, raptura, ereto, mínimo vulto, mais mente e menos matéria, maludo e esmarte agora. Note-se aí o emprego de esmarte, termo não dicionarizado, proveniente do inglês, empregado para o jagunço, em Grande Sertão Veredas, aqueles esmerados, esmartes olhos. Tanto de Adorim quanto João Neves da Fontoura eram esmartes. E por que não João Guimarães Rosa? Obrigado. Quero agradecer
esta conferência brilhante de João Almino, que trouxe no seu texto aspectos riquíssimos e ignorados sobre Guimarães Rosa, sobretudo Guimarães Rosa diplomata, que dizia, como ele mencionou, que o diplomata era um sonhador e que consertava o estrago que os políticos faziam, o que é muito real. Mas eu também quero chamar atenção pelas observações a respeito de Guimarães, a sua pertinácia no trabalho, a observação de quanto ele se dedicou à sua tarefa como um trabalho a favor do Brasil. E essa casa, na sua história, possui muitos diplomatas. Aqui mesmo, além de João Almino, nós temos o nosso secretário-geral, Alberto Costa e Silva, e Geraldo Holanda Cavalcante, porque aqui tem tanta luz que eu, às vezes, até não consigo ver os rostos. Talvez seja a luz aqui do que dizem que é a imortalidade. Mas também eu quero saudar aqui o ex-presidente dessa casa, Domício Porença Filho, que agora está nos honrando aqui com a sua presença. É interessante a observação de Guimarães, que ele tinha a lentidão miraculosa do mineiro das roças. E também muito valiosa também essa observação de que ele era como um burrinho pedrez, que é o grande conto dele, de Sagarana. Eu não vou fazer uma conferência paralela, não temam isso, eu sempre me cuido. Eu quero saudar essa palavra viva a respeito de Rosa, feita por João Almino, escritor, acadêmico, diplomata, e, sobretudo, lembrar que Rosa não inventou a linguagem, ele deixou que a linguagem o inventasse, na medida em que ele trouxe a fala dos vaqueiros, na medida em que ele estilizou essa fala, na medida em que ele universalizou a nossa palavra. Eu li uma entrevista certa vez de Clarice Lispector no livro de Fernando Sabino, eu dizia isso nessa tarde, e Clarice dizia que o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa era um livro genial. É tão difícil, na mesma época, ela, contemporânea dele, dizer isso. E Clarice também era uma figura genial. Aliás, Clarice trabalhou a linguagem para o silêncio e Guimarães trabalhou a linguagem para o cosmos. Mas eu estou terminando. Eu queria agradecer, portanto, essa fala que é lúcida, minuciosa, deste ensaísta também, que é João Almino. E convidar todos para a próxima conferência, dia 27 de março, terça-feira, às 17h30. O conferencista é um grande romancista mineiro, ainda não devidamente reconhecido, e que é importante ouvi-lo.
e o título é Rios e Riobaldos. Quero agradecer a todos. Do romancista chama-se Benito Barreto, até o nome, vejam. Boa noite a todos, muito obrigado.